Olá, prezados! Vamos agora dar sequência à nossa bioenergética, falando um pouquinho sobre os processos de obtenção de energia e, nesse momento, vamos falar da glicólise anaeróbia, ok? Então, vamos entender algumas coisinhas sobre este processo. Gente, quando a gente fala de glicólise anaeróbia, é importante a gente entender que esta glicose advinda da alimentação, ao chegar ao intestino delgado, ela passa a ser absorvida para o nosso sangue na forma de glicose. E qual seria o caminho para a glicólise anaeróbia? Essa glicose migraria então para a musculatura, por exemplo. Faríamos a glicólise anaeróbia, formaríamos o lactato. Este lactato, ele pode cair na corrente sanguínea e vir até o fígado, onde num processo denominado de gliconeogênese, ou seja, formação de glicose a partir de algo que não seja carboidrato, a gente reconverte esse lactato a glicose. E o que essa glicose pode fazer? Todo o caminho novamente, fazendo inclusive glicólise aeróbia, anaeróbia e utilização no cérebro. Ok? Bom, o que seria? Não vamos nos assustar enxergando algo assim, mas a gente precisa entender alguns passos. Olha só, a glicose, ao ser captada da circulação, ela passa a ser convertida em diversos outros compostos, certo? Para que isso aconteça, nós vamos ter a glicose sendo convertida em glicose 6-fosfato a partir de uma enzima chamada hexokinase, depois a glicose 6-fosfato para a frutose 6-fosfato sendo utilizada a glicose 6-fosfato isomerase e assim sucessivamente. O que vai acontecer? Ao chegar em frutose 1,6 difosfato, que é uma molécula que tem 6 carbonos, esta passa a ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos. E a partir de então, nós vamos passar a ter uma sequência de reações em espelho, até chegarmos finalmente ao piruvato. Este piruvato, como estamos falando de glicólise anaeróbia, passa a ser convertida a partir da lactato desidrogenase em lactato. Vamos pensar o seguinte, olha só, no primeiro processo entre glicose e frutose 1,6 difosfato, nós consumimos energia, vejam bem, nós quebramos 2 ATPs. Por outro lado, a partir do ponto em que nós começamos a ter reações em espelho, nós formamos 4 ATPs. Desta forma, o rendimento energético da glicólise anaeróbia passa a ser de 2 ATPs por molécula de glicose. E isso é praticamente o dobro, ou o dobro, do que nós vimos no sistema ATP-CP. Então, de uma forma bem simples, nós passamos a ter a molécula de glicose que sofre a glicólise, lise, quebra, glicoglicose, quebra da glicose, até chegarmos em 2 moléculas de piruvato, e este piruvato passa então a ser convertido em lactato, certo? Bom, o que nós precisamos entender sobre essa glicose? A glicose, ela vai a piruvato. Isso tudo ocorre no citosol, na parte interna da membrana celular. E, a partir de então, nós passamos a ter 4 caminhos para esse piruvato. O primeiro seria a formação de alanina em um processo chamado de aminação. Depois, nós podemos formar oxalacetato em um processo chamado de
carboxilação, também podemos pensar neste piruvato sendo convertido a acetilcoenzima A em uma via de oxidação e também o piruvato sendo convertido a lactato em uma via de redução. Para falarmos de glicólise anaeróbia e glicólise aeróbia, o que nos interessa neste momento passa a ser essas duas formações aqui. Então, sigamos. Olha só, lá no nosso citoplasma, no nosso citosol, nós temos a formação do piruvato. Este piruvato, ele, para seguir na sua sequência de uma glicólise aeróbia, ele precisa entrar na mitocôndria. E como ele entra na mitocôndria? Ele entra na mitocôndria com a utilização, com a facilitação, por isso nós chamamos isso de uma difusão facilitada, com a facilitação de uma proteína transportadora chamada MCT. O que seria MCT? Transportador de monocarboxilato. Este piruvato, então, iria se vincular a esta proteína. A proteína vai mudar de conformação e vai, então, liberar o piruvato dentro da mitocôndria. Bom, aqui nós temos, então, uma pequena animação demonstrando como isso acontece. Eu tenho uma conformação onde eu capto o piruvato, mudo a conformação e libero o piruvato dentro da célula. Por mais que haja esta movimentação, este processo não requer quebra de energia, não requer quebra de ATP. Bom, agora o que acontece? Nós temos dois tipos de difusão. Uma difusão simples, onde a molécula simplesmente atravessa a membrana. Que característica ela tem? Quanto mais eu aumento a concentração da substância no citosol, mais fácil fica a velocidade do transporte, maior passa a ser a velocidade do transporte. Quando nós temos uma proteína que precisa mudar de conformação, eu posso ir aumentando a concentração e tendo como resposta um aumento de velocidade. Porém, vai chegar a um ponto em que não adianta eu aumentar a concentração da substância, porque a minha velocidade de transporte chega no seu máximo, chega no seu limite. Isso a gente chama de saturação. Nós não conseguimos mais aumentar a velocidade de transporte. O que isto pode causar? Vejam só. Nós vamos pensar aqui numa mitocôndria, e uma mitocôndria não tem somente um MCT, ela possui diversas proteínas transportadoras na sua membrana, e nós temos aqui a molécula do piruvato. Se não houver muito piruvato sendo formado, este piruvato vai facilmente migrar para dentro da mitocôndria a partir do auxílio, da ajuda do MCT, dessa facilitação a partir do MCT. Mas o que acontece? Em alguns casos, principalmente quando nós estamos numa intensidade muito grande de exercício, o que está fazendo com que haja um recrutamento muito grande de glicose da circulação, nós passamos a fazer glicólise anaeróbia e formamos muito piruvato. E o que acontece com esses nossos MCTs? Eles passam a estar ocupados com piruvato. O que vai acontecer a partir de então? O cis-piruvato vai ser convertido a lactato com o auxílio de uma enzima chamada de lactato desidrogenase, certo? Então, aumentando a concentração de piruvato no citoplasma, eu vou estar ativando esta enzima, formando assim o lactato.
certo? Bom, então vamos pensar aqui. Nós temos, na nossa circulação, nós temos glicose e toda vez que houver um aumento da glicose circulante, nós vamos também, a partir do pâncreas, formar insulina. Insulina é um hormônio que vai se ligar a um receptor. Este receptor vai gerar uma cadeia de reações dentro da célula que vai fazer com que um transportador chamado GLUT4 se vincule à membrana. E a partir desse transportador, a glicose vai poder entrar na célula. Essa glicose vai fazer glicólise, vai formar 2 piruvatos. Mas comecei a formar muito piruvato, o que acaba acontecendo? Saturos MCTs. Ativo a lactato desidrogenase e formo o lactato. Ok? Bom, mas este lactato, ao ser formado na musculatura, ele vai extravasar para o sangue. E a partir do sangue, ele vai ser levado até o fígado. E lá no fígado, este lactato passa a ser convertido novamente a piruvato, voltando a ser glicose. E essa glicose o que vai fazer? Vai cair na circulação e pode novamente ser utilizado na musculatura como fonte de energia. Ok, gente? De uma forma bastante rápida e bastante simples, está aí apresentada para vocês a glicólise anaeróbia. Mais para frente começaremos a fazer algumas relações desses processos. Mas até agora, sigamos. Um forte abraço e até breve.